Então, pessoal, nós paramos exatamente nesse slide que é dos 3 elementos básicos, que é o hardware, o software e as pessoas. O hardware é o seu equipamento, propriamente dito. O software vai ser os programas, as instruções que vão ser executadas por esse hardware. E aqui nós temos as pessoas que fazem parte desse dia a dia. Elas se subdividem em duas. Uma é o usuário final, que é eu e você que utilizamos os diversos softwares do nosso dia a dia. E outra, nós apenas quem fabrica o software, que nós damos o nome de programador de computador. Então, são as pessoas que se formam num curso de ciência da computação, de sistema de informação, e a gente diz que essas pessoas escrevem o software. São aqueles que vão vender e ganhar um certo lucro com esses programas. Então, vamos lá. Entrando aqui no hardware. Os seus 4 principais componentes são os dispositivos de entrada, os dispositivos de processamento, os dispositivos de saída e os dispositivos de armazenamento. Então, esses 4, nós estamos dentro do hardware. Software e pessoas, depois. Tá? Então, focando nesse elemento base, que é o hardware. Aqui nós temos um exemplo de uma placa-mãe, que é onde todos esses 4 dispositivos se unem, por isso tem o nome placa-mãe, é onde o ponto de encontro, como fosse lá na nossa casa, da nossa mãe, quem tem mais de um irmão sabe que se encontra na casa da mãe, encontra-se na placa-mãe, certo? Então vamos ver o que vem a ser cada um desses dispositivos. Aqui um organograma mais simplificado para a gente entender que o que nós temos é um cara que fica responsável pelo processamento, um outro que fica responsável pela entrada dos dados, por isso tem dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, de processamento e os de armazenamento secundário. Colocando uma lente de aumento dentro de processamento, nós podemos ver que ele subdivide em 2 elementos também, que são eles: a unidade central de processamento e a memória principal. O que a gente pode entender de bate-pronto aqui? Que a unidade central, como o próprio nome fala, ela vai executar as tarefas, ela vai executar as instruções. A memória principal, como o próprio nome também diz, ela é a memória mais importante do seu computador. E ela vai fazer a retenção dos dados até que eles sejam processados. O que tem aqui dentro, então, para o nosso dia a dia que nós já conhecemos? E se não conhecemos, vamos entender aqui agora. O processador, quando você vai lá escolher o computador que você vai comprar, você normalmente olha qual é o processador dessa máquina. Por quê? Porque ele faz menção exatamente a essa célula de processamento. É uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da nossa máquina. E, juntamente com ela, nós temos a memória principal, que é o que nós chamamos aí de memória RAM, né, que a gente tem também na hora da compra e venda de um equipamento. São esses 2 elementos que normalmente a gente fica mais atentos para saber se o nosso computador é bom ou não. A memória principal, como eu falei anteriormente, ela está intimamente ligada ao processador, certo? E uma coisa que não pode ser esquecida é que ela provê o armazenamento temporário. Tanto é que quando você desliga o seu computador, essa memória, tudo que tinha lá dentro dessa memória principal é desligado, é jogado no lixo, certo? Nós vamos comentar com um pouco mais de clareza à frente. Então, entrando no processamento, o nome já nos indica muita coisa, né? É a unidade central, é a unidade mais importante de processamento. A isso também nós chamamos de CPU. Normalmente você fala, qual que é a CPU do seu computador? Meu CPU tem dois processadores. O meu tem 3 processadores. A CPU da minha máquina tem 4, tem 7, certo? Então, é quem faz o processamento real do seu dia a dia. Detalhe, não processa dados diretamente do disco e não processa dados diretamente do dispositivo de entrada.
que isso significa? Significa que, para que a CPU entre em exercício, os seus dados devem estar na memória principal. Então, eu não posso fazer uma ação, sendo que os dados referentes a essa ação não estejam dentro da minha memória. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos é o seguinte: imagine que eu fale, soma para mim 2 números, vai ficar eu olhando para você e você para mim. Sem falar, professor, me fala quais os números que você quer. Então tá, vai lá, soma aí para mim 2 e o outro número é o 5. Ok, agora o 2 foi para o seu cérebro e o 5 foi para o seu cérebro. A partir de agora, o seu cérebro, que é o seu CPU, fazendo uma analogia, pode entrar em exercício e somar o 2 com o 5 e me dar o resultado que é 7. Então, não sei se ficou claro, mas a ideia é, nós não conseguimos, o seu cérebro não funciona se você não dá a ele um certo subsídio, que é o que nós chamamos de dados. Para que esses dados sejam transformados em informação, eles têm que ir para a sua memória, da sua memória ele vai para a maquininha lá, que é onde a sua professora da 4ª série te ensinou a somar 2 números. No nosso caso aqui, quem faz a soma, a subtração, a divisão e assim por diante é a CPU. Mas para que isso aconteça, esses dados têm que residir primeiramente na memória principal. Ok? Então, ó, a unidade de controle recupera os dados do disco ou de um dispositivo de entrada, transfere para a memória e da memória esses dados podem ser processados. Então aqui eu coloquei um passo a passo, só para a gente ter como referência, a unidade de controle envia itens à CPU, executa o processamento e devolve o resultado à memória, certo? Então, sempre a CPU faz uma ação que estava dentro da memória principal e retorna esse resultado para a memória principal de novo. A memória principal entrega, por exemplo, os dispositivos de saída ou de armazenamento. Muito bem, falando um pouco mais da memória principal, como a gente comentou, ela é usada para guardar dados temporariamente. Por quê? Vocês lembram qual o número que eu mandei vocês guardarem? Eu lembro que eu decorei, né? É o 2 e o 5. Mas não faz sentido nenhum você ficar guardando esse 2 e 5, depois que você já processou ele, já me deu o resultado. Então, é essa lógica que segue a sua memória RAM. Ela só serve para manter dados para alimentar o processador. Ponto final. Tanto é que, se você estiver no meio de uma execução de um programa e der um pique de luz, você possivelmente perdeu tudo. Certo? Diferentemente quando você salva ele no disco, quando você salva num pendrive, num CD e assim por diante. Então, ó, o armazenamento é temporário, é volátil. Os dados contidos na memória se perdem se a energia cair ou se o programa for fechado. E um detalhe que faz com que ela seja muito rápida é o que nós chamamos também de memória RAM. O próprio nome dela diz, né, que é o Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório. Você faz o acesso imediato nessa memória, diferentemente de um disco, como nós vamos comentar mais à frente, que ele tem que fazer o giro todo para que você acesse um determinado ponto desse disco. Aqui não. A memória principal é como se fosse uma batalha naval. Coluna 1, linha 3, acessa aquele dado. O disco não. Você fica com a leitora e espera o disco passar, você capta o que você quer. Então, esse acesso, que é o que nós chamamos de acesso randômico, aleatório, ele é muito mais rápido e eficaz do que se esse dado tivesse guardado num HD e algum disco do tipo. Um outro tipo de memória que também está ligado no processamento é a memória que nós chamamos de memória ROM. Ah, professor, então aí você confundiu minha cabeça. Memória RAM, memória ROM. A memória RAM, voltando aqui, ela, não coloquei aqui, mas o que acontece é o seguinte, você grava um dado e você pode apagar esse dado, sobrescrever esse dado. Naquele exemplo da brincadeira da soma, eu te mandei somar 2 e 5, mas se eu te mandar somar 3 e 8, tudo certo. Você pode sobrescrever esses números aí na sua cabeça. A memória ROM, não. Uma vez que ela foi registrada, ela não mais permite
que você escreva outro dado em cima. Então, para que serve isso? Que vantagem eu tenho de ter uma memória que eu não posso sobrescrever? A gente pode fazer analogia, por exemplo, com o CD regravável e o CD não regravável. Né? Ah, professor, é muito melhor um CD regravável. Depende. Então, dentro do seu processador tem esses dois tipos, a memória RAM, que permite isso, e a memória ROM, que não permite isso. Qual que é a vantagem? Exatamente isso aqui, ó. Contém dados que o dono da empresa colocou e não quer que ninguém mexa. Então, por exemplo, você compra um computador de uma determinada marca, possivelmente na inicialização dele vem a marca daquele cara. E aí você pode fazer uma queda de braço danada que dificilmente você vai conseguir tirar aquele slogan. Por quê? Porque foi gravado na memória ROM, que nós chamamos ROM por causa do read-only. Ela somente permite que você leia o que está escrito ali dentro, certo? Normalmente é usada para o que nós chamamos de inicialização, né, para você acordar o seu dispositivo. Tanto é que o exemplo que eu acabei de dar foi exatamente esse, né, de que você liga o seu computador, vem lá a marca dele logo de cara. Isso aí está gravado exatamente na memória ROM do seu computador. Lá dentro tem não só aquele slogan da empresa, mas também várias outras coisas que são importantes para que aquele equipamento funcione. Tá? Então, cuidado se algum amigo seu te convida para tentar mexer na memória ROM. Às vezes você até consegue, mas, como diz, né, sua conta e risco. Cuidado. Seguindo aqui, então, nós podemos colocar também uma lente de aumento dentro do processamento, dentro da CPU. E aí a gente vai ver algo parecido com o que nós acabamos de ver, que é um processador e uma memória. Aqui agora vai chamar de unidade de controle e unidade lógico-aritmética, e os registradores. Então, olha só, dentro da unidade central de processamento, nós temos, então, o que nós chamamos de unidade de controle, que é responsável por fazer exatamente essa entrega de pacotes de dados para que a unidade lógico-aritmética execute-os e, caso você venha ter que guardar, você vai guardar dentro dos registradores. Então, ó, dentro de um computador, dentro de um processador, nós temos mais de 1 milhão de componentes eletrônicos. Dentro de um chipzinho desse aqui, que é do tamanho menor do que minha mão aqui, né? Ali dentro, então, a gente tem essa subdivisão. A unidade de controle, que é essa marcada de vermelho, ela tem como principal função fazer o que nós chamamos aí de mediação, né? Fazer o meio de campo entre a memória e a unidade lógico-aritmética, que nós chamamos aqui por ALU. É muito comum você abrir algum site, algum livro e deparar com esse termo, ALU, unidade lógico-aritmética. E o contrário, da unidade lógico-aritmética para a memória. Certo? Então, a unidade de controle, como o próprio nome diz, ela controla o que está acontecendo ali dentro. E a unidade lógico-aritmética, ela faz a aritmética, que isso aí engloba adição, subtração, multiplicação e as operações lógicas. Ah, o que é uma operação lógica? Uma operação lógica normalmente é maior que, é menor que. Tudo aquilo que te dá um resultado verdadeiro ou falso é uma operação lógica. Por exemplo, 3 é maior do que 4, isso é uma operação lógica. Por quê? Porque você vai me responder se sim ou se não, verdadeiro ou falso. Tá? Então, isso é a unidade lógico-aritmética quem faz, que está dentro do seu processador. E os registradores, como o próprio nome diz, ele apenas registra alguns dados que são importantes nesse processo. Beleza, isso tudo que nós falamos estava aqui dentro da caixinha verde, que é processamento. Agora nós podemos vir na parte de dispositivos de entrada. É muito simples, pessoal, dispositivo de entrada. Por quê? Como o próprio nome diz, é quem vai fazer a entrada de dados dentro do seu processamento. Então, nós conhecemos diversos equipamentos que às vezes é até redundante ficar falando, mas aqui vamos nós, né? Qual que é a definição? São os dados enviados para dentro do computador,
através dos dispositivos de entrada para serem processados. Vejam que é até difícil de definir algo tão claro, né? Quem vai fazer o fornecimento para dentro do processamento. Então, exemplo, teclado. Ah, teclado é um dispositivo? Sim, você digita lá um texto, você está entrando, informando um determinado texto para o seu computador, ou um texto, ou um número. O mouse, o scanner, você está escaneando ali, por exemplo, um código de barra. Com esse código de barra, você está fazendo com que o seu computador processe um estoque de um certo produto dentro de um almoxarifado. Leitor de código de barra, né? O próprio scanner aí. Microfone. Querendo ou não, você está usando o quê? A sua voz através do microfone para entrar e fazer um registro dentro de um determinado vídeo. Joystick, esse aqui é legal, né? Todo mundo adora brincar ali. Você está dando informações para o seu bonequinho fazer aquilo ou aquilo outro. Então, é também um dispositivo de entrada. A webcam e diversos outros aí que a gente pode ver, principalmente com tablets e etc., com esses dispositivos agora até o Wi-Fi que está na moda e uma série de outras coisas. Então, dispositivo de entrada, lembre sempre, aquilo que fornece, que te auxilia a fazer a entrada dos dados dentro do seu computador. Os dispositivos de saída são aqueles que vão pegar quem, pessoal? O que nós falamos aqui, podemos até corrigir a transparência do professor. Disponibiliza dados processados. Está certo ou está errado? Está certo, porque está falando o quê? Disponibiliza os dados processados. Equivalente a dados processados é, que nós vimos anteriormente, informação. Então eu poderia ter escrito aqui, disponibiliza informações ou disponibiliza os dados processados. Isso é um dado de saída, tá? Então alguns dos equipamentos que a gente conhece aí que faz essa apresentação é monitor. Ah, o monitor é um dispositivo de saída? Claro, ele está mostrando para você ali uma imagem, que lá dentro ela é o quê? 0 e 1. Você só está vendo ali uma foto de uma paisagem bacana, porque um editor de imagem processou o 0 e 1 e está te apresentando uma imagem bacana, bonita para você apreciar. Impressora, o mais clássico, né? Normalmente você vai lá, processa um certo relatório, imprime ele, tranquilo. Caixinha de som, também um clássico aí, né? Pega lá o 0 e 1 também, converte ele aí em vários sons bonitos também para a gente apreciar e etc. Então, por fim, a gente chega nos dispositivos de armazenamento secundário. Por que é secundário, pessoal? Porque a memória também armazena, só que ela é o que nós chamamos de principal. Aí nós podemos usar o sinônimo aí, né, que é primária. Então, a memória primária é a que fica lá dentro do processador. As memórias ou os dispositivos secundários são aqueles que ficam fora do processador, certo? Então, é eles que nós vamos comentar aqui agora. São eles, então, responsáveis por prover armazenamento a longo prazo. O que significa isso? Se a luz cair, não tem perigo nenhum que seu dado está salvo lá dentro do seu HD. Aqui tem uma imagem de um HD aqui, só para ilustrar esse fato. Então, diferente da memória principal. A memória principal não faz isso. Se deu um pico de luz, se o programa foi fechado, o seu dado foi perdido. Exemplo de meio aí, mídia de armazenamento. Tem os meios magnéticos, os meios ópticos e os semicondutores. Agora melhorou, né? Facilitou aí a gente pensar que os meios magnéticos são disquete, HD, meios ópticos, CD, né, de uma forma geral, e os outros são as memórias flash aí, né, que são os semicondutores aí, que normalmente são feitos de silício. Então, seguindo em frente aqui, falando um pouco sobre os discos magnéticos. Normalmente eles são recobertos por uma camada magnética extremamente fina e faz com que nós possamos fazer o acesso do nosso dado e esse dado é armazenado através de uma trilha. Como eu comentei anteriormente, cada HD ele tem como se estivesse lá dentro uma coleção de CDs, só que normalmente ele é de prata, não é de plástico, né, como os nossos CDs aí que a gente está acostumado. Então o que acontece? Na verdade, dentro desse brilhante aqui, desse prata, que nós não estamos enxergando,
é essa imagem melhorada aqui, que é um desenho, né, é um gráfico, para mostrar para a gente que tem trilhas, que funcionam exatamente como os antigos LPs, né, os discos aí que as nossas mães e avós tinham aí. Então, para ler um dado, o que tem que acontecer? Essa cabeça leitora tem que se posicionar e o disco tem que rodar. Então, notem que, para que eu ache um certo dado, pode ser que esse disco tem que girar várias vezes para eu conseguir pegar exatamente onde eu estou querendo. Então, o acesso dele é muito mais demorado, por exemplo, do que aquela memória, que é a principal, que fica dentro do processador. Certo? Então, ó, essa cabeça ela faz uma leitura na trilha. Isso aqui tudo é por ímã, por eletromagnetismo. Então, cuidado ao passar com o celular perto de um HD. Por quê? Porque gera campo magnético. Você pode não lembrar, mas no segundo grau você viu isso. Então, cuidado, é sempre bom com um HD, com um disquete, que agora, graças a Deus, já não tem mais, né? Então, mas cuidado. Tudo que lida com eletroímãs pode corromper os seus dados, tá? O outro exemplo aí são os discos óticos, que aí é o que a gente mais utilizou, né? E agora a gente está caminhando para o próximo ali que eu vou mostrar, que é os CDs, DVDs, Blu-ray agora, né? O que diferencia eles, pessoal, basicamente, é o poder de armazenamento. Enquanto um CD armazenava lá na casa de 700 e poucos megas, a gente vai falar dessas unidades nos próximos módulos, agora um DVD já pega quase que o quádruplo, né, de esse CD. Então, o armazenamento que faz toda essa diferenciação aqui, né? Quase que a gente fosse pegar uma linha do tempo, você vai ver a evolução. Aqui cabia apenas 700 MB, aqui 4.7 GB, já é outra unidade. Aí veio o Dual Layer, que é o dobro, e depois veio o Blu-ray, que também deu um salto considerável. Esses caras usam raio laser para gravar, diferentemente do anterior que usava eletroímã, certo? E, por fim, esse aqui também está em desuso, né? Eu costumo colocar nas aulas e falar que essa aqui é a seção dinossauro, que é na época que não tinha também o HD externo, como hoje é tão difundido, mas é a famosa fita magnética, né? Aquelas fitas lá de som também, de áudio, a gente teve na nossa infância, brincou, né? Fez serpentina também com ela, nossa mãe brigava, enfim. Ela faz um armazenamento para grande quantidade de dados, mas isso há alguns anos atrás. Hoje em dia elas vêm sendo substituídas por HDs cada vez maiores que a gente vai conhecendo aí. Mas, então na época armazenava grandes quantidades e baixo custo. Era muito utilizada, como é hoje em dia ainda, para fazer backup de sistemas. Fazendo um resumo aqui, uma imagem, se alguém te der aí na prova possivelmente vai vir algo parecido com isso aqui. Nós vamos tentar classificar o seu computador de acordo com tudo isso que a gente viu. Então, por exemplo, a tela, o seu monitor, um dispositivo de saída. Por quê? Porque ele apresenta um resultado para você. O alto-falante, também nós podemos colocar a etiqueta de dispositivo de saída nele. Dispositivo de entrada, pessoal, teclado, mouse. Por quê? É onde nós inserimos os nossos dados. Aqui dentro tem um mundo de coisa, né? Tem aqui dentro aqui que nós chamamos de CPU, mas aqui dentro tem o processamento, tem o nosso HD, que é armazenamento secundário, tem também o nosso processador, que vai fazer exatamente o processamento, e a memória principal, que vai fazer o armazenamento volátil disso aí. Impressora, clássico, né? Dispositivo de saída. E assim por diante. Basicamente, é a gente conseguir classificar e entender o funcionamento do seu todo aí. Então, aqui a gente finaliza essa nossa videoaula com esse resumão e que a gente tem que saber isso aí afiado.